Para virar Argentina, 6 meses, para virar Venezuela, 1 ano e meio. Hoje, Helena, a gente teve a super sexta com Lula e Haddad falando e falando muito. E tinham bons motivos para comemorar os resultados positivos da economia brasileira. Veja só as manchetes que estão nas primeiras páginas dos sites de notícias, inclusive do site aqui, do 247, nessa sexta-feira. Olha só, dados do PIB surpreendem e crescimento deve atingir 3% no final do ano, diz Haddad. Para virar Argentina, 6 meses, para virar Venezuela, 1 ano e meio. Goldman Sachs eleva a 3,25% previsão do PIB do Brasil em 2023. Para virar Venezuela, 1 ano e meio. Brasil pode voltar a ser a 10ª economia do mundo em 2023, aponta a agência de classificação de risco. Para virar Venezuela, 1 ano e meio. Simone Tebet, crescimento do PIB superou expectativas do mercado. Para virar Venezuela, 1 ano e meio. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou o resultado acima do esperado do PIB do Brasil. Para virar Venezuela, 1 ano e meio. Balança comercial brasileira tem superávit de quase 10 bi em agosto. Para virar Venezuela, 1 ano e meio. Lula, crescimento do PIB, mostra o compromisso do governo em fazer o país crescer de forma justa. Presidente cobra Campos Neto, mais uma vez, a queda na taxa Selic. Para virar Venezuela, 1 ano e meio. A jornalista Helena Chagas diz: 8 meses depois, Lula derruba todas as previsões preconceituosas e catastróficas do mercado. Para virar Venezuela, 1 ano e meio. Os bolsonaristas apostavam na devastação do país sob o governo Lula. Inclusive religiosos que usavam os púlpitos das igrejas para espalhar o pânico entre as pessoas, dizendo que o Brasil viraria a Venezuela. Olha aí o resultado. Se fossem viver das profetadas, morreriam de fome e de vergonha. Nós não vamos voltar a ser Venezuela. Não é mesmo, Helena? Todas essas previsões catastrofistas, que não eram só dos bolsonaristas, eram do mercado, eram do establishment, de boa parte das elites brasileiras, não é? Quando Lula assumiu, todo mundo prevendo coisas horríveis, prevendo que o PIB não subiria. Vocês se lembram, gente, de fevereiro, por aí, março, que as previsões desse pessoal eram assim, de que com muita boa vontade o PIB desse ano ia subir 1%. Não é? E aí chegou um dia o Haddad, um pouco mais adiante, e falou, não, vai chegar em 2%. Todo mundo olhou assim, incrédulo, ele está inventando isso. Hoje, a conclusão desse mesmo pessoal é que, mesmo que nos próximos 2 trimestres a economia não cresça num ritmo razoável, ou mesmo que ela não cresça nada, já tem um carregamento aí que vai chegar no 3% para o ano de 2023. Então, todos eles, não é, os sabichões da Faria Lima, alterando suas próprias previsões. Por exemplo, o Santander estava prevendo até ontem um crescimento de 1,9% para a economia este ano. Já está mudando hoje para 3,1%. O Goldman Sachs, que você mencionou aí, estava prevendo 2,65, otimista na última estimativa, e agora já está no 3,25. Então, isso não é só uma numeralha, isso tem muita importância, porque o que é o PIB? É o crescimento da economia. O que isso mostra? Mostra que a normalidade do governo Lula, a percepção de que há governo, já foi um passo muito importante para a economia voltar a crescer, para os agentes econômicos voltarem a confiar. Não é? O governo conduziu bem, fez o seu arcabouço fiscal, aprovou no Congresso, ao mesmo tempo em que retomou os programas sociais e retomou, sobretudo, as políticas de renda. Né? Aumentou o salário mínimo, fez programas para endividados, voltou a irrigar, está voltando aos poucos, né? Isso ainda está muito no início, mas está voltando a irrigar a economia, não é? Com investimento, com renda, com recursos. Então, você tem uma reação boa já da economia. É muito importante, porque no primeiro trimestre houve um crescimento enorme, muito grande da economia, mas todo mundo fala assim, não, foi só agora e ela está em desaceleração. Realmente, a economia está em desaceleração perante o primeiro trimestre. Porém, a previsão é de que seria esse PIB do segundo, seria assim 0,1, 0,3, e ele veio 0,9, que é o triplo, né, da melhor das estimativas. Então, você tem uma reação importante. Eu acho que, de imediato, o que aconteceu hoje? Porque a política está colada com a economia. O ministro Haddad, a ministra Tebet deram entrevista, comentaram, comemoraram. O presidente Lula, como você mesmo disse aí, comemorou também, e ainda se deu ao luxo de dar uma
cutucada, uma E nova até o cutucada golpe também, do né? Campos Neto, não é? O Campos Neto, eu não sei com quem que ele fala, comigo ele não fala, deve falar com quem o indicou, não é? Deu essa cutucada. O Campos Neto, eu já vi uma fala dele depois disso, de que ele não acusou o golpe, não respondeu o Lula, ele está pianinho agora, não é? Por quê? Porque o Lula venceu essa batalha das ideias, venceu, não é, esse convencimento. Agora, ele, Campos Neto, continua naquela conversa: olha, a inflação não está vencida ainda, sinal de que ele poderá tentar, na reunião do Copom, não manter uma trajetória de queda consistente dos juros. Temos que ficar de olho. Mas uma fonte minha, muito ligada ali ao Banco Central, me disse hoje que ao menos 0,5% deve cair na próxima reunião. Havia até eu não diria que é uma expectativa, mas havia uma torcida para que caísse 0,75%, dentro dessa trajetória de maior rapidez, né, para trazer o juro real, né, o juro mais perto ali do juro real. Mas, diante desse crescimento da economia, essa minha fonte acha que vão manter ali os 0,5, meio ponto de queda na próxima reunião. Vamos ver, né, o que vai acontecer.